Mabuhay, seja novamente muito bem-vindo e hoje falando um pouquinho sobre a questão de combate com armas de impacto, né, os vulgos bastões. Um dos movimentos subestimados, mas completamente plausíveis, são as estocadas. Né? A gente já viu que estocada com bastão é uma técnica extremamente eficiente. E caso o seu agressor venha ali estocar, você precisa saber como lidar com isso. Nesse caso, a gente vai estar trabalhando com estocadas baixas, certo? Visando ali acertar a linha do tronco, até mesmo, né, o externo ou um pouquinho mais baixo, dependendo ali das circunstâncias. Mas a gente tem duas formas de executar essas defesas, para média longa e média curta distância. O que define média longa e média curta? Média longa é quando você aplica a movimentação, né, seja uma distância média, onde você seria acertado, você aplica a movimentação e você consegue sair do movimento, você consegue sair ali do ataque. Média curta é quando mesmo que você movimente, mesmo que você tente sair daquela ação, ainda assim você continua sendo acertado, ou seja, você movimentando ou não, você vai ser acertado, logo você precisa fazer uma outra técnica para evitar que você seja acertado. Então, por exemplo, só para ilustrar essa ideia, então digamos que aqui eu estou numa distância média, ou seja, ele consegue me acertar, tá? Só que se eu movimento, ele já não consegue mais me acertar. Então é uma média longa distância. Se eu estou mais perto, ele consegue me acertar. E no que ele me ataca, mesmo que eu afaste, ele ainda consegue acertar. Então essa é a definição de média longa e média curta distância. Isso valeria para golpes traumáticos também, para pisão, jab direto, enfim, toda a distância que, mesmo que eu me desloque, eu ainda vou continuar sendo acertado, é uma distância média curta. Qualquer distância que eu esteja numa distância para ser acertado e se eu me deslocar eu não for mais acertado, é uma média longa. Nesse caso a gente vai estar trabalhando a defesa de ataques, né, a nível do tronco para média longa distância. Então qual que vai ser a ideia? Eu posso muito bem, como a gente mencionou, apenas afastar. Então ele estoca, eu saio, já não fui acertado. Ótimo. Então se ele estocou, eu saí, não sou acertado. Só que qual que é o problema de eu apenas afastar? Ele ainda continua 100% ativo. Então eu posso sair e ele vai continuar me acertando, vai continuar vindo para frente, vai, enfim, usar o bastão, vai traumatizar, vai chutar, vai socar, vai fazer o que ele bem entender. Então primeiro, além de afastar, eu preciso defletir a arma dele, ou seja, eu vou utilizar a ponta do meu bastão como se fosse um mergulho, certo? Então da posição que o bastão está, ela vai mergulhar para baixo e vai fazer como se fosse um movimento de para-brisa, jogando o bastão para o lado contrário. Então ele ataca, eu jogo o bastão para o lado contrário, certo? Então ele estoca, eu tiro, então eu afasto e tiro. Ele entrou, eu tirei. Só que só isso também não é o suficiente, porque ele estoca, eu tiro e ele pode continuar atacando como ele bem entender. Então ele vai estocar, ele vai sair o bastão, mas nada impede de fazer um movimento de retorno, onde o bastão ele até vai, mas ele pode voltar traumatizando. Então para isso eu preciso inserir os contra-ataques. Então além de movimentar, defletir, eu preciso contra-atacar. Nesse contexto eu poderia aplicar a movimentação como eu tirar e entrar com um circular lá na mão dele, certo? Então ele estoca, eu saio, entro, batendo. Eu prefiro acertar a arma, tentar desarmar ele. Eu poderia usar outro alvo, como ele estocar, eu tirar e acertar a cabeça, acertar cotovelo, acertar o externo, devolver com o mesmo movimento. Se ele ataca, eu tiro e entro estocando, enfim, aí vai dependendo da sua tática e da sua estratégia. Mas o importante é, você movimenta, tira o bastão e contra-ataca novamente. Aqui eu coloquei um movimento, mas eu poderia colocar todos os 3 movimentos que eu usei como exemplo. Então ele atacar, eu tirar, acertar a mão, cabeça e o externo. A ideia é dar continuidade, deixar a movimentação fluida, perfeito? Então sai, ponta do bastão, mergulha e contra-ataca quantas vezes forem necessárias. Então, até amanhã, Mabuhay.